Anota comigo. Gênesis 3. Gênesis 3. Versículo 19. Irmãos, a temática que nós vamos abordar hoje é uma temática extremamente simples, mas uma temática que vai exigir um pouquinho de atenção. É uma temática extremamente importante para o nosso povo, que fala sobre a área de libertação. Então, eu sei que o culto é para dos kids, né? Da Asa Kids. E a ideia é falar sobre um direcionamento para os pais, para as lideranças. E eu quero ser bem objetivo nesse texto, embora nós pudéssemos falar de outras vertentes, mas aprove o Senhor colocar em meu coração essa abordagem para essa noite. Lembrando que a nossa abordagem, irmãos, não tem interesse nenhum de esgotar o assunto. Pelo contrário, nós não temos interesse de abordar todo o tema. Talvez você saia daqui pensando, mas o pastor não falou e não falou. A ideia não é essa. Amém? A ideia é falar aquilo que o Espírito vai permitir dentro da proposta, e eu creio que vai ser bem elucidativo, muito edificante, e eu tenho certeza que para o ponto que nós vamos abordar, nós vamos sair daqui com respostas de céus. Amém? Você achou o texto? Amém. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Podemos assentar. Veja, o texto que acabamos de ler é um texto que fala uma dinâmica e um contexto que reflete tempos de criação, onde Deus revela o seu poder e a sua vontade através daquilo que Ele traz à existência. Para que isso acontecesse, isso foi feito através da sua palavra. Ora, se Deus estabelece a sua vontade através da sua palavra, isso é uma boa diretriz, uma boa dinâmica. Nós já começamos a entender que Deus tem propósitos grandes de estabelecer coisas grandes através da sua palavra. Mas eu sei que você também sabe que, além do poder da palavra, Deus cria e traz à existência o homem. Quando Deus cria o homem, Deus não só fala, Deus não só usa o poder da palavra, mas Deus faz com a própria participação. Ele entra em cena, então ele se envolve no processo. Ora, para nós podemos tirar grandes lições das maneiras e da multiforma como Deus quer fazer as coisas. Uma coisa muito importante é nós lembrarmos sempre que nada é feito de forma aleatória. Deus não cria nada de forma solta. Nada é feito sem propósito. Tudo é para quê? Tudo tem um porquê. Logo, você entende que quando Deus cria o homem, Deus não coloca o homem em qualquer lugar. A terra é muito grande e existem muitos ambientes, mas Deus, quando termina de criar o homem, Deus já tinha um local, um logradouro, um endereço para Adão. Deus coloca Adão em um local
chamado jardim. Este jardim tem uma localidade, é no Éden. Eu sei que você sabe disso, mas é só para te lembrar que nada é criado aleatório. Deus já tinha criado um ambiente reservado para colocar Adão. Logo você entende que Deus, ao participar da criação de Adão, Deus não cria por acaso. Deus cria para um determinado fim. Quem está entendendo? Amém. Então tudo tem uma determinada finalidade, tem um porquê. Amém? Amém. Se todos nós estamos aqui movidos por um determinado porquê, um determinado fim, nós sabemos que, por mais que não entendamos, por mais que não compreendemos, por mais que não tenhamos respostas, nós não podemos perder a essência daquilo que Deus estabelece. Se talvez hoje nós não compreendemos, não se preocupe. Até o final do propósito, Deus vai revelar o porquê. Aleluia a Deus. Você crê nisso? Eu vou repetir. Se talvez você nesse processo não está entendendo por que você está passando por algumas coisas, não se preocupe. Porque tudo que nós passamos tem um determinado fim, tem uma determinada finalidade, tem um determinado porquê. O importante não é que nós saibamos a resposta dos porquês. O importante é que nós tenhamos em mente que nada é por acaso. Amém? Eu vou pegar um pouco pesado. E eu permito assim, peço que você preste bastante atenção, mas muita, demais a conta. Porque a introdução vai ser um pouquinho longa. Mas veja. Eu percebo que quando Deus cria todas essas coisas e coloca Adão no Éden, Deus tem uma participação e Deus não se ausenta. Deus é presente. Deus vem sempre. E o texto diz que Deus vem na viração do dia. Deus vem na viração do dia. Logo, você entende que o término do dia, no final do dia, então Deus já se apresenta, Deus chega, Deus vem. Obrigado. Deus vem. Então, todo término de dia, Deus vem. Mas o interessante é que durante o dia, Adão tem liberdade. Adão tem o quê? Liberdade. E ele pode se alimentar de todas as árvores do campo, menos de uma árvore. Esta árvore é a árvore do... Ele não pode, mas as demais, os frutos, ele pode se alimentar. Ele deve. Só que na viração do dia, Deus vem. E se ele se alimenta durante o dia, eu não sei, mas eu sei que talvez você já saiba disso. Dia na Bíblia refere-se a bênçãos. Dia na Bíblia refere-se à alegria, à mesa farta, à festa. Há tempos de paz, tempos de mudança, dias na Bíblia, dias de safra, de colheita. Amém? Dia na Bíblia refere-se a isso. Deus está dizendo para Adão durante o dia, que ele tem liberdade. Eu vou repetir, durante o dia, ele tem liberdade. Por que ele tem liberdade durante o dia? Porque assim Deus estabeleceu Adão. Se durante o dia Adão pode se alimentar, Adão está se alimentando porque ele precisa de algo, porque ele não se alimenta por acaso. Porque tudo que se faz tem uma determinada finalidade. E Adão se alimenta para que haja energia no seu. Porque nós precisamos de alimento para que o nosso corpo possa funcionar e que ele tenha energia. Nós fomos criados do pó da terra. Então a terra nos alimenta. Porque a terra gerou um fruto, daquele fruto que nós dependemos para poder. E este alimento que nos alimenta nos traz energia. Isso é durante o dia. Só que se existe
dia, também existe. E se existe noite, noite é o oposto de dia. O texto diz: o choro pode durar. Noite é sofrimento, é lágrima, é tristeza, é angústia. Noite é luta, é prova, é batalha, é guerra. Noite na Bíblia é peleja. Amém? E talvez alguém entrou aqui assim. Entrou em uma noite escura, pensando: meu Deus, parece que não acaba nunca essa escuridão. E daí? Mas o interessante é que a noite é diferente, não tem liberdade. Pergunta por quê? Por quê? Porque liberdade é durante a bênção, liberdade é durante o processo de festa, liberdade é durante o tempo de paz, de dia. Mas antes que venha a noite, adivinha quem vem? Deus. Antes que venha a noite, adivinha quem vem? Pergunta. Quem? Antes que venha a noite, adivinha quem vem? Quem? Ele. Porque na viração do dia, antes que a noite chega, ele vem primeiro. Por quê, pastor? Pergunta pela Deus. Porque nunca a prova chega, nunca a luta chega, nunca a batalha chega sem antes ele avisar o bem. Pelo amor de Deus. Quem está aí, pelo amor de Deus? Então quer dizer o que, pastor? Quer dizer que a noite não chega sem antes ele vir. E pergunta o que ele tem que fazer, porque tem propósito, tem propósito, tem propósito, tem propósito. Ai meu Deus, tem propósito na vida dele. Quem está aí, pelo amor de Deus? Pergunta o que ele tem que fazer. Ué, se durante o dia você se alimenta, durante a virada do dia, ele sabe que à noite você vai precisar de outro alimento. Aí qual é o alimento que ele traz? Pergunta qual? E ele vem conversar com Adão. Por quê? Pergunta por quê? Porque o crente na noite não se alimenta com o alimento da terra. Não é o alimento da terra, pastor José, que alimenta o crente na noite. Ou melhor, a noite só fica de pé crente que está estruturado na. Quem está aí, pelo amor de Deus? Está nascendo aí crente, porque talvez tenha alguém dizendo: você está na escuridão de uma noite, mas eu quero dizer para o inferno: você ainda está de pé porque eu estou vendo essa palavra. É o poder dessa palavra que está te sustentando. É o poder dessa palavra que está mantendo a tua casa, a tua família, a tua estrutura está de pé. Ele vai falar sobre nós. Aí talvez você vá assim para ele: pastor, Deus não me avisou. Talvez você não estudou. Diga comigo assim: talvez eu que não estudei. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Deus é fiel. E a minha casa, diga comigo, a minha casa está sendo sustentada, porque Deus tem alimentado a minha vida. É por isso que tem gente que pergunta: o que está te sustentando? Como é que você está de pé, pastor Will? Como é que você está sustentando? Como é que você está aguentando? Como? Eles não entendem. Claro que não entendem. Claro que não entendem. Olha o poder. Só que, escuta. Se eu preciso de alimento, algo interessante aqui. Adão come durante o dia. Tudo que Adão come, Adão não precisa daquilo que come. Porque tudo que Adão ingere, tudo que entra, presta atenção, agora atenção, ó, tudo que entra, quem está entendendo? Sai ou não sai? No 1 e no 2, tipo 1 e tipo 2, e difere o que você vai fazer. Ai, eu falei, vai, mas vai sair, não vai?
Mas se você está comendo para sair, por que você come? Pergunta. Porque você precisa do que o alimento tem. E o que o alimento tem? Energia, vitaminas. Vitaminas é igual a energia. Então tudo é energia. Você não se alimenta de alimento, você se alimenta de energia. Se você fica doente e não se alimenta, você fica fraco. Aí você fala, eu estou sem energia. Viu? Não é sem alimento, você diz sem energia. Viu? Logo você entende que a linguagem nossa é energia. Não sei se você sabe, mas creio que sim. Os espíritas falam que você tem uma áurea de energia. Falam que você brilha. É assim ou não é? Aquele óculos de visão noturna, aquele óculos de temperatura, ele enxerga o ser humano e só capta o calor, só a energia do corpo. Eu vou te falar uma coisa forte, posso falar? Durante a gestação, a fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo, quando ele entra, no momento em que ele entra no óvulo, há uma explosão de energia. A ciência filmou e comprovou. Pergunta por quê? Porque haja luz. Quando haja luz, tem explosão. A ciência já está vendo isso. Já filmou. Procura lá para você ver. Agora, se nós sabemos que tudo é base de energia, base de energia, então tudo você vai entender que quando você se alimenta porque você precisa de energia. Então você não está procurando alimento, você está procurando energia. Energia é força, é vitalidade, é vigor, não é isso? Aquela pessoa vigorosa, forte. Por quê? Porque ela captou energia. Mas permita-me dizer algo. O texto que lemos está nos trazendo coisas muito importantes, porque fala sobre uma sentença de justiça. Esse texto que nós acabamos de ler no versículo 19 é uma narrativa em que Deus desce pós-pecado do homem. E Deus começa a falar com Adão, com a mulher, com a serpente e com a terra. 4 níveis de sentença de justiça. Outro dia eu volto e falo mais sobre isso. Mas, permita dizer algo. Quando Deus fala com a serpente, Deus diz: ei, você não vai mais andar dessa forma. Você vai rastejar no chão e vai comer do pó. Amém? E para o homem, olha a sentença aí, ó. Essa que nós temos. Do suor do teu rosto, você vai. Por que do suor? Porque quando Deus colocou Adão no Éden, ele não precisava. Ele trabalhava, tá? Ó, ele trabalhava, tá? Outro dia eu falo sobre isso. A introdução eu ia falar sobre isso, mas não é dele. Eu estou correndo. Então, ele trabalhava, mas veja, ele simplesmente colhia do fruto, porque as árvores tinham prazer em gerar para o próprio Adão. A árvore servia Adão. O que Deus está falando é: agora a árvore não mais te servirá desta forma. Você vai ter que arar da terra, plantar para poder comer do quê? Do seu trabalho. Adão trabalhava, mas não para comer. Só que o interessante é que quando Deus fala com a serpente, interessante que a serpente aparece no Gênesis, mas em Apocalipse ela é dragão. No Gênesis ela é serpente, mas no Apocalipse ela é dragão. E o próprio texto do Apocalipse, lá no capítulo 12, quando fala do dragão que está perseguindo a mulher que está grávida, vestida de luz, sobre
os pés na lua, no capítulo 12 do Apocalipse diz: o dragão, a antiga, apontando exatamente para esse texto, pastor Sonão. O Apocalipse aponta para esse texto. E o porquê que o Apocalipse fala do dragão? Por quê? Porque se no Gênesis Deus está trazendo uma sentença para a serpente, e no Apocalipse é dragão, teve uma transformação, não teve? Teve ou não teve? E como aconteceu isso? Como? Olha, como? Se a serpente ia se alimentar, ia tirar energia do pó da terra, mas Deus disse que até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, dela fostes criado, porquanto és, e em pó te tornar. Deus está dizendo: ei, Adão, a partir de agora você vai morrer. E o porquê que você vai morrer? Pergunta por quê? Por conta do pecado, porque o salário do pecado é a. Então Adão não ia morrer antes do pecado, mas porque pecou, ele agora vai morrer. E não vai só morrer, ele vai tornar para o. Porque do pó ele. E do pó ele voltar. Mas se ele volta para o pó sendo pó, e a serpente é alimentada de pó, quem é que alimenta a serpente? Se eu sou pó, quem está alimentando a serpente? O homem. Então quando chega no Apocalipse, presta atenção, chega no Apocalipse, ela não é mais serpente, ela é dragão. Ela saiu lá de baixo e começou a guardar em cima. Pergunta por quê? Porque foi alimentada de tal forma que agora ela saiu lá de baixo para sair para. E eu não sei se você já percebeu, até dentro da igreja o dragão está agora aprontando. Disfarça, se quiser. Já chegou naqueles cultos que está bem pesado. Está bem pesado. Já entrou dentro da tua casa, já está bem pesado o ambiente. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra, onde colocaram pessoas de ordem numerada e fizeram um momento de contenda, briga dentro da sala. E aí trouxeram as pessoas e uma a uma foram perguntando. E a primeira pergunta era: o que você sentiu ao entrar neste ambiente? Unânime a pesquisa. Disseram que todos sentiam que tinha um peso. A ciência está comprovando que se você estiver em um ambiente de contenda, existe um peso. É porque é um dragão que vai começar a ser aquele que reina o ambiente. E eu não sei se você está entendendo, ou mãe, ou pai. Agora eu estou entrando na didática da fala da palestra da noite. Eu só tenho mais 10 minutos, mas eu acho que eu vou conseguir falar mais alguma coisa. Eu disse que a introdução é um pouco longa. Mas quem vai entender? Só que Deus escolheu para mim e para você essa noite. Pergunta para quê? Simplesmente para você hoje sair daqui restaurando aquilo que Deus já colocou na tua mão. Pergunta o que, pelo amor de Deus? Autoridade. Pergunta por quê, pastor? Porque Deus disse. Eu vou repetir. Quem é que disse? Quem disse? Deus disse. Ei, serpente, você vai rastejar. É por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Para quê, pastor? Para você entrar no ambiente onde Deus
ponto é: não pode ter alimento. Porque quanto mais alimento você gera, ela sai de baixo e sobe para cima. Já viu um marido que ele demora para chegar em casa, ele enrola para chegar em casa, porque ele não tem prazer de ir para casa? Disfarça. É só o marido? Não. A esposa também. A esposa tem esposas que fazem de tudo. Passa no caminho, come churrasquinho na esquina, come na lanchonete de coxinha, fica perdendo tempo por aí, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo e fica enrolando para ir para casa. Por quê? Porque o peso no ambiente do lar. E o porquê está acontecendo isso? Porque aquela serpente que tinha que estar onde? Porque foi o que Deus falou. Foi o que Deus falou. Amém? Não o pastor que falou, foi Deus que falou. Deus disse: você vai rastejar. E Deus otorgou autoridade a Adão. Só que Adão deixou de reinar. Por quê? Aí é outra mensagem do dia eu volto e falo mais sobre isso. E o que Deus fez? Restaurou a ordem através de Jesus. De Jesus. É por isso que no Apocalipse já é dragão. Porque em toda a geração da humanidade, ela foi alimentada de tal forma que ela não reina mais no chão, ela reina nos ares. Você sabia que este ano de 2024, no calendário chinês, é o ano do dragão? Você está sabendo disso? Mas na tua casa, não é não. O ano lá é o ano do leão da tribo de Judá. Vou te contar em 7 minutos que eu tenho para me entregar. Só comecei a introdução. Mas outro dia eu volto e falo mais sobre isso. O tema é muito extenso, como eu falei. É algo que não tem o propósito de finalizar. Mas, veja. Adão pecou. Todo pecou. Se Adão pecou, tudo que ele peca gera consequência. Porque tudo tem uma finalidade. E daí? Teve filhos. Ele teve Caim. Caim teve o mineiro. Está no texto, tá? Há alguns debates que falam que são gêmeos. Mas diz o texto que primeiro Caim foi gerado, depois Abel foi gerado. Então, Caim e Abel. Tudo que. Olha, você tem chat para a gente não perder tempo. Nunca se perde, mas para mim ganhar tempo. Tem chat, Caim e Abel. Se existe Caim e Abel, quem é Caim? Pergunta quem? Caim, ele refere-se a todo o nível de comerciante, industrialista. Por quê? Porque ele herdou a habilidade, o talento do pai. Porque ele é lavrador da terra. Caim tem a habilidade do pai de Adão. Ele é lavrador da terra. Quem é Abel? Pergunte quem? Abel é pastor de ovelhas. Olha a diferença. Um é lavrador da terra, trabalha com quem? Com um ofício, e o outro não tem ofício. O outro tem ministério. Então, Caim foi entregar a sua oferta, que meu pastor, Abel também foi. A oferta das primícias. E eles separaram as ofertas e levaram. Porém, Abel foi aceito. E Caim não foi. Caim não foi. E por que Caim não foi? E aí o que ele faz? Ele mata Abel. É isso? Caim matou. Caim matou. Não foi isso? Por que Caim matou Abel? Inveja. E Caim tinha inveja de Abel porque Abel foi aceito, mas Caim não. Aleluia. Aí eu te pergunto aqui nesta noite, eu falei de forma didática porque eu estou com o tempo já me escolhendo, mas ó, lembra que eu vou falar. Agora eu vou soltar uma das piores, tá? Então, atento, ó.
Deus deu o talento para eles. Deus estabeleceu Caim, lavrador, e Abel, pastor. Só que quanto nós vamos ficar com Adão assistindo? Assistindo o que, pastor? Assistindo Caim matando Abel. Por que, pastor? Porque quanto nós vamos ficar vendo o que é o secular matar o ministério? Vou repetir de novo. O secular está matando o que é ministério. Porque Caim refere-se ao quê? A trabalho, a ofício, a secularidade. Abel refere-se ao quê? Pastor de ovelha. Ele não tem trabalho, ele tem ministério. Quem entende de altar não é Caim. Quem entende de altar é Abel. Dentro da minha casa, da tua casa, do teu ministério, da tua vida, sempre Deus vai dar um talento para alguém que vai ser diferente do outro. Mas o que está acontecendo? A síndrome de Caim. Por quê? Por causa do erro do pai. Quem está aí? 2 minutos. Veja. Olha o problema. Caim ataca Abel, porque Caim não foi aceito. Aí eu te pergunto, estou correndo lá. Caim ataca Abel, porque Abel foi aceito. Mas Abel tinha um ministério, Abel tinha chamado, Abel tinha propósito de altar. Quem está pegando? Amém. Só que tem Caim que fica com inveja. E o problema é o quê? É o Caim que se levanta e vai lá e mata o ministério. Então quer dizer, quanto trabalho que a gente tem buscado e tem esquecido do altar? Quanto nossos maridos, esposas têm se preocupado mais com a vida secular do que com o altar? E aí eu te pergunto, talvez você pense, mas pastor, eu preciso comer. Eu não estou falando disso, estou falando de casa, de família, de ministério familiar, de autoridade na tua casa. Porque muita pergunta que está saindo por aí, sabe qual? Por que isso está acontecendo com a minha família? Eu te respondo, qual é a prioridade do seu lar? Porque se a prioridade do seu lar, do meu lar, for a prioridade que Deus estabeleceu, é que eu vou explicar 1 minuto. Vou explicar, vou correr, A pergunta é: Caim precisava de Abel? Não. Precisava? Não. O que Caim precisava? Pergunta dele. Ele precisava ter a humildade. Por quê? Porque se eu não entendo de altar, eu tenho que ir atrás de quem tem. Deus, poder e glória. Fica aí. Só que a falta de humildade. Se eu entro aí, ainda bem que não tem tempo. Graças a Deus, hein? Grande avivamento, pastor Rodrigo. Pastor Samuel. Por quê? Porque o problema, eu vou soltar uma coisa aqui. O problema é a síndrome de Caim no nosso meio. Pergunta, Paulo. A síndrome de Caim é Caim não entender nada de altar, ver Abel ser aceito e ele querer fazer o que o outro faz melhor que o outro. E quantos de nós estão no nosso meio, olhando quem tem ministério, faz? Tá pegando? Aí a síndrome de Caim, eu vou falar uma coisa pior. Sabe por que é? Corra de quem tem síndrome de Caim. Pergunte qual? É o crente que quer fazer tudo dentro da igreja. Aí, não estou falando o nome, tá? É que alguém abençoou, fulano. Ainda bem que aqui não tem isso. Mas corra, por quê? É síndrome de Caim. Não pode ver ninguém fazer nada. E adivinha o que ele está disposto a fazer?
tirar Abel de cena. Óbvio que não se mata no linguagem espiritual que nós estamos usando como terminologia, mas é tirar de cena. Quantas de que dentro do nosso rebanho, dentro da nossa família, da nossa casa, estão sendo tirados de cena? Por quê? Por síndromes de Caim. E quem é que tem síndrome de Caim? É quem não aceita ser rejeito. Só que deixa eu te dizer uma coisa, síndrome de Caim. Quem te rejeitou não foi o homem, quem te rejeitou foi Deus. E Deus não te rejeitou no ministério, é que Deus te aprovou para outra área. É que o problema é que não tem problema nenhum Abel ser do altar e Caim ser do secular. Não tem problema nenhum, porque lá no capítulo 25 Deus fala sobre os crentes de banco. E eu quero te afirmar, tem crente de banco sim. Jesus falou, Mateus 25. Outro dia eu volto e falo mais sobre isso. Vai dar tempo lá. Mas tem sim. Está no texto. Eu li e enxerguei. Então, olha que esse negócio de você, todo mundo veio para liderar, todo mundo veio para ser cabeça. Mentira. Mentira. Quando Deus estabelece Caim e Abel, Deus deu habilidades fundamentais para a casa de Adão ser equilibrada, ter equidade. Mas o porquê não teve? Porque o Caim gerou a raiz do pecado do pai. O que o meu lar vai colher de fruto? Aquilo que eu estou semeando. Quem está pegando? O que a minha família, os meus filhos, qual é o desenvolvimento? Se você tem percepção que um dos seus filhos é por louvor, incentive. Se você perceber que um dos seus filhos não gosta de louvar, de ir para a igreja, ele gosta de informática, incentive. Por quê? A habilidade dele não é para o altar, não é para o ministério, mas é a habilidade para fazer com que a família seja equilibrada. Porque Deus semeia equidade, equilíbrio. Só que o que eu tenho visto, pastor Roildo, de palavras de peso dizendo: ei, sua praga, sua peste. E aí, aquela serpente vai se alimentando a tal ponto que já está voando. E ontem eu fiquei preso. Está gravando? Não vou falar. Mas eu estou tratando de um caso infantil na minha igreja. Eu tenho um ministério infantil de libertação. Então eu não estou falando para você o que eu não sei, que eu não vivo. Ontem eu tratei no meu gabinete 1 hora com o casal de pais. E aí? Como é que nós arrancamos a força? Como é que a gente faz o nosso lar crescer de um modo que haja desenvolvimento para a bênção dos céus? É arrancando a autoridade de quem está querendo reinar. Primeiro ponto. Eu e você, Pai, temos que entrar no nosso lar hoje e fazer uma oração de poder dizendo: ei, dragão, desce. Desce. Agora. Mano, faça isso no banheiro, faça isso no seu quarto, faça isso na sua sala, em todos os ambientes. Vai dando ordem lá dentro dizendo: desce hoje. Por quê? O meu Deus disse que teu lugar é se rastejando no chão. Quem disse não é o pastor, quem disse não é o fulano, quem disse é o meu Deus, e a palavra dele reina na minha casa. E aí, qual é o processo? O processo é você saber ter equilíbrio, observar os filhos, observar o talento dado por Deus, observar a área que ele vai se destacar. Observar como você vai semear no seu filho, na sua filha, motivando-os para os processos. Aí eu te pergunto, pastor Rui, me perdoe, já escolhi tudo tempo. Mas eu pergunto uma coisa, só para você fechar com a cabecinha, você fecha no altar. É o que eu vou falar. A pergunta é simples. Caim levantou o altar e Abel levantou o altar. Aí eu pergunto, Deus queria 2 altares? Nunca ninguém te perguntou isso. Viu? Estava tudo
É por isso que, aí se você pensar, que altares estavam sendo erguidos? Um altar de Deus e um altar secular. E a minha casa tem sido qual altar que está reinando? Viu? Para onde eu ia agora? Quem está pegando? Aí, irmão, a gente vem no culto, e aí a gente sai do culto e fala, já fiz o meu da noite hoje. Aí chega em casa, vai assistir Big Brother. Aí vai para Netflix, aí vai para não sei o quê, aí fica, arrasta para cima da televisão, aquelas piadinhas pesadas. Aí quem está reinando na sua casa? Pesado. Só o altar secular. Na hora de dormir, não ora mais. Por quê? Porque o altar da casa é o secular. Aí você vem perguntar para as autoridades aqui dos pastores o que está acontecendo com a tua casa. A casa é tua. Me perdoe eu falar, mas eu sou de fora, eu posso falar. Eu não conheço de ninguém. Aí tem pega o teu problema e traz para os pastores, para a liderança. O que está acontecendo? Eu como pastor pergunto, o que vocês estão fazendo lá? Uai, deu para entender o nível? Por quê? Porque há dois altares sendo levantados, quando na verdade só existe um. Eu vou dar um checkmate para você entender o que eu estou dizendo. Quando Deus desceu, olha Deus, cadê? Ó Deus, cadê? Cadê quem? Abel. Deus não desceu procurando Caim, Deus desceu procurando. Por quê? Porque Deus estava falando, cadê aquele que eu selecionei para cuidar do ministério da terra? E isso nessa noite é o que Deus está fazendo conosco. Cadê as autoridades? Cadê os pais? Cadê eu como pai? Deus está falando, cadê você como responsável para manter o altar que eu te dei dentro da sua casa? Está pegando o que eu estou falando? Porque quando Deus desce e questiona Caim, ele questiona Caim dizendo, por que você fez isso? Se você fechasse a porta, ele não fechou. Por quê? Ele pensou, se ele faz, eu também faço. Se ele pode, eu também posso. Porque a rivalidade, só que altar não é para ter rivalidade. Quem está pegando? Aí só qual altar deveria ter sido levantado? O de Abel. E Caim tinha que ter feito o quê? Levado a sua primícia e ter falado, Abel, apresente para nós. Porque você tem um chamado para o ministério, eu não tenho. Saber reconhecer a sua esfera de ação. Saber reconhecer que você não pode levantar outro altar, porque se existir outro altar, não é de Deus. Porque Deus não compete consigo mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe. Que essa palavra venha alcançar o seu ministério, a sua casa, a sua família, a sua vida. É uma palavra de elucidação, como eu falei, uma palavra que traz resposta para os pais, para a família. E eu sei que Deus tem muito ainda para nos ensinar. Amém?